pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo do meu canal. E o vídeo de hoje está com um cenário um pouquinho diferente. Eu resolvi gravar aqui no escritório onde eu trabalho. A gente gravou outros vídeos hoje para o escritório e já que o setup estava pronto, eu decidi que gravaria esse vídeo rapidinho para vocês. O assunto de hoje foi pergunta que eu recebi essa semana de algumas colegas que decidiram que vão fazer o QLTT, que é o exame de transferência aqui na Irlanda para você se tornar solicitor. E se esse é o seu caso, você decidiu que você vai fazer esse exame de transferência para se tornar solicitor, assiste esse vídeo até o final. Então, por onde começar? Eu dividi esse vídeo em 5 etapas. E eu acho importante você passar por cada um desses passos para que seja melhor organizado e estruturado o seu plano de estudos. Então vamos lá. O primeiro passo é uma sugestão que eu sei que não é tão simples, eu sei que não é tão fácil, mas se você conseguir, vai facilitar em vários aspectos essa sua preparação para a prova, que seria experiência no mercado de trabalho jurídico. Então, você já estar trabalhando numa vaga, já estar trabalhando num escritório ou numa empresa, vai te trazer muitas vantagens nesse processo. E a primeira vantagem é a possibilidade de conseguir isenções. Ainda que você não trabalhe diretamente com uma disciplina que vai cair na prova, pode ser que nesse escritório ou nessa empresa que você esteja estagiando ou trabalhando como Legal Assistant, Legal Executive, eles tenham outras áreas de atuação e você possivelmente pode ter algum tipo de contato, experiência com essas áreas. Então, o meu exemplo, eu atuava apenas com direito de imigração, mas quando eu decidi que faria essas provas, eu vi todas as disciplinas e listei 2 que eu pediria para o meu chefe começar a me dar casos relacionados a essas áreas, para que eu pudesse revisar, para que eu pudesse trabalhar de alguma forma e assim tentar conseguir uma isenção. Foi o que aconteceu. Ele me deu alguns casos da área de torts e contracts. Então, eu analisei esses processos, trabalhei nesses casos por um curto período de tempo, tá, gente? Isso foi questão de 6 meses, mas foi o suficiente para eles me darem uma carta de referência e eu pedi a isenção dessas 2 disciplinas e eu consegui. Vocês vão ver que é bastante paper, bastante coisa para estudar. Então, qualquer coisa que você consiga eliminar é uma vitória. Tá? Então, esse é o primeiro passo. Tente avaliar se você consegue pedir alguma isenção. É importante notar que a isenção ela só considera a sua experiência pós-qualificação em Portugal. Então, tem que ser uma experiência de trabalho lá em Portugal, se você atuou por algum período em Portugal, ou aqui na Irlanda. Eu tô partindo aqui do pressuposto, que quem já decidiu fazer o QLTT já passou pela OA, já tá inscrito na Ordem de Advogados de Portugal e já pediu o certificado de elegibilidade, Eu vou deixar aqui embaixo o link pro meu vídeo, onde eu explico passo a passo, de como que você se inscreve em Portugal, como que você pede o certificado de elegibilidade para então fazer os exames, tá? Eu vou deixar aqui também um link para o meu e-book, onde eu explico passo a passo para você chegar até os exames em si. O segundo passo que eu indico vocês seguirem é uma análise detalhada do conteúdo programático, o syllabus, que está lá disponível no site da nossa site na aba do QLTT. Então lá você vai encontrar todas as disciplinas, todos os papers que caem na prova e os conteúdos dentro de cada disciplina. Então o que eles podem exigir de você nessas provas. E é muito importante que nesse momento inicial você esteja bem familiarizado com esses conteúdos. Uma vez que você faz essa análise, o que é importante você descobrir ali, Quanto tempo você vai conseguir se dedicar para a prova e quantas matérias você vai conseguir cumprir de acordo com esse tempo. Eu sei que cada um tem a sua realidade, a sua rotina, as suas responsabilidades, então não tem como eu generalizar essa parte. Não, todos têm que fazer as provas de uma vez só, ou todos têm que dividir a prova em 2 vezes. Não, você vai ter que prestar atenção o que acontece na sua realidade. Então pode ser que hoje a sua rotina seja muito pesada e você só consiga dedicar
1 hora por dia para estudar para o exame. Então você vai ter que pegar um pouco mais leve e quem sabe não fazer todas as matérias de uma vez só. No meu caso, eu fiz todas as matérias de uma vez só, mas eu me dediquei bastante. Foram 6 meses que eu estudava aí 4, 5 horas por dia. Então eu consegui fazer todas as disciplinas dessa forma, num ritmo de estudos mais avançado. Mas se esse não for o seu caso, você decidir fazer 2 matérias no início, depois mais 2, depois mais 4, lembrando que você tem 3 anos para fazer, né? O seu certificado de elegibilidade tem essa validade, mas você pode renovar o seu certificado de elegibilidade por mais 3 anos, e aí tem 6 anos para fazer essas provas. Mas você não vai precisar disso tudo. Se você decidir que realmente vai fazer as provas de forma dividida, eu indico você começar pelas mais fáceis, pelas mais tranquilas, para você ficar íntimo do exame, né? Saber como funciona e aí indo para as mais difíceis. E eu acho que com base nos colegas que fizeram dessa forma, funciona muito bem. Tá, Thaís, mas quais são as matérias mais tranquilas e mais fáceis para eu começar? Foi consenso entre os meus colegas que uma das disciplinas mais tranquilas é Solicitors Accounts. Sim, você vai ter que estudar contabilidade de advogado, como que funciona o financeiro de um escritório de advocacia. Existe uma diferenciação da conta do escritório, da conta do cliente, e você vai ver tudo isso quando for estudar para a prova. Essa foi uma das disciplinas mais tranquilas. Tá? Eu fiz o curso da City College, que eu vou falar um pouquinho melhor para vocês no final desse vídeo. E se você assiste aquelas lectures por 2, 3 vezes, você vai dominar o exame muito tranquilamente. Então essa é uma das matérias que eu recomendaria você fazer primeiro. A segunda matéria, que é muito tranquila, é Professional Conduct. Então é a prova de ética. Essa prova é oral. Ela dura 15 minutos e a forma dela é como se fosse de uma entrevista, é uma conversa. Pelo menos é a experiência do meu sitting, como que aconteceu, né? Foram 2 entrevistadores e eles começaram a fazer algumas perguntas, se um cliente vai no seu escritório, quais são as primeiras coisas que você tem que fazer, as primeiras coisas que você tem que checar. E eu fui falando, o fato de ter experiência no escritório foi vantagem nesse exame também por esse motivo. Eu já sabia o que tinha que fazer quando o cliente entrava lá na porta do escritório, né? Quais são os procedimentos, quais são as precauções que você tem que tomar, conflito de interesse, né? Quais são as medidas que você tem que estar atento. Então foi assim, os entrevistadores eles me davam liberdade de falar bastante sobre o que eu fazia. E como eram 15 minutos de exame, nem dá tempo para tantas perguntas assim. Então, essas 2 matérias eu indico você fazer primeiro, Solicitors Accounts e Professional Conduct. Então, o segundo passo foi essa análise do conteúdo programático, decidir quais matérias fazer primeiro. E o terceiro passo é essa parte da estratégia, né? Como que você pode fazer e combinar os papers. Então, Solicitors Accounts e Professional Conduct eu indico fazer primeiro, se você for dividir. E além disso, preste atenção em matérias que compartilham do mesmo conteúdo. Por exemplo, Probate, né, que é a parte de sucessões, e Land Law, que é propriedade. Nessas 2 disciplinas, existem conteúdos que se combinam. Por exemplo, a parte de wills, a parte de testamento. Essa parte vai aparecer em ambas as disciplinas, então é inteligente, é estratégico você deixar para fazer esses 2 papers no mesmo sitting. Quarto passo, assim que você já tiver decidido quais são os papers que você vai fazer, como que você vai fazer, 2 vezes agora, 4 vezes depois, enfim, é importante você ter recursos, né? Você ter ferramentas para facilitar esse processo de estudo. Eu usei 4 ferramentas principais. A primeira ferramenta foi o networking, então eu tentei me conectar através de grupo de WhatsApp, procurei pessoas no Facebook que já tinham feito essa prova ou que estavam fazendo no mesmo tempo que eu. Principalmente se você achar pessoas que vai fazer na mesma data que você, porque vocês podem combinar de estudar juntos, né? Eu fazia video calls com colegas, né? Fazendo as questões, escrevendo as respostas juntos. Isso me ajudou demais, né? Eu tirava dúvidas com esses colegas e vice-versa, eu também ajudava eles de alguma forma.
Então, isso é muito valioso, tá? Então, reforcem o networking de vocês, conectem, achem as pessoas que estão fazendo as provas também. Isso vai ser muito importante para o processo de aprendizagem. A segunda ferramenta que também é muito relevante são os past papers. Então, são os exames antigos. Esse é um exame relativamente previsível, tá? Muitas questões são muito similares a de exames anteriores, então não tem muita novidade. Se você domina completamente as provas anteriores, a probabilidade de você ir muito bem nesse exame é altíssima, porque eles são previsíveis nas questões, as histórias são semelhantes, né? Você vai ter que usar a mesma linha de raciocínio, os mesmos fundamentos, os mesmos argumentos que as provas anteriores. Então, pratique, né? Exercite responder as provas anteriores, isso vai te ajudar muito. A terceira ferramenta que eu usei, valiosíssima também, foi o curso preparatório do City College. Eu vou deixar um link aqui para vocês do site deles e você pode escolher as matérias que você quer comprar. Então não precisa comprar o curso inteiro de todos os papers. Você pode comprar aos poucos, né, daquele sitting que você vai fazer e acaba ficando um pouco mais barato dessa forma também, comprar dividido. Tá? Assistir as lectures, né? Ter um professor explicando para você, principalmente para mim. Eu não tinha nenhuma base, né, da legislação irlandesa, do sistema jurídico irlandês antes de fazer essa prova. Então foi muito importante para mim assistir as lectures, ter um curso estruturado, né, para que pudesse me dar esse suporte, me dar essa base e eu poder fazer a prova muito melhor. A quarta ferramenta que eu acho que você deve usar depois das 3 primeiras, então mais perto dos exames de preferência, seria pedir ajuda de um tutor. Então eu tive a ajuda de um professor, que ele fazia essas sessões particulares, em que nós estudávamos juntos, fazíamos questões antigas juntos e respostas também. Então, me ajudou demais, porque foi dessa forma que eu descobri o que o examinador estava esperando, né? Esse professor, ele já estava familiarizado com a prova, ele já sabia como funcionava e o que eles estavam esperando nas respostas, a estrutura das respostas. Então, por exemplo, constitucional. Né? Uma semana antes de eu fazer a minha prova de constitucional, eu tinha feito uma questão muito similar com o meu tutor. Então, aquilo estava fresco na minha cabeça, eu sabia exatamente o que escrever. O tempo não é tanto assim, né? Então, foi maravilhoso ter essas sessões e poder praticar as respostas junto com um profissional, junto com um professor. E por fim, o quinto e último passo seria a organização geral dos 4 primeiros que eu te falei. Então, um método que funcionou muito para mim foi colocar por escrito ou no computador mesmo uma espécie de agenda, onde eu organizava os meus dias e horários. Então, na segunda-feira eu estudaria constitucional. E como que eu estudaria? Eu assistiria uma lecture e eu faria 2 questões da prova de 2018. Então, eu organizava dessa forma para ter tempo alocado, né, o tempo necessário para cada disciplina. Então, eu não deixava de ver muito de uma para ver mais da outra, se é que vocês me entendem. Então, eu deixava equilibrado aquelas disciplinas que precisavam mais da minha atenção naquele determinado dia. E assim eu fui organizando os meus dias, semanas, meses, até chegar à prova. E eu tenho que falar pra vocês, no começo meu ritmo era mais devagar, e eu peguei mais pesado ali nos últimos 2 meses antes da prova. Aí eu estudei num ritmo mais acelerado. Mas no começo era tudo muito novo, eu ainda estava aprendendo, então eu pegava mais leve, fazia menos coisas, né? Fazia menos questões, assistia menos lectures, e assim, quando eu fui me adaptando, né? Quando eu fui entendendo melhor o que eu estava estudando, eu fiz resumos, né? O que me ajudou bastante, fui organizando isso de uma maneira melhor. E aí, a certo ponto, né? Ali nos 2 meses antes da prova, eu só estudava com base nas minhas notes, nos meus resumos. Isso facilitou muito, porque a partir do momento ali, você não consegue mais absorver informação, né? Você tem que começar a memorizar aquelas
aquelas informações para você poder, né, prestar o exame e falar sobre o que você sabe. Então, tenta delinear, tenta deixar certo na sua agenda, ou não sei como que você vai se organizar, até quando você vai absorver conhecimento e a partir de quando você vai só estudar com base nas suas notes, nos seus próprios resumos e limitar um pouquinho ali o que você vai estar estudando. Você vai ver nos seus estudos que não é tudo que está lá no conteúdo programático que vai cair, né? Fazendo as provas antigas, você vai perceber que tem assuntos específicos que caem mais. Então, você não vai ter que dominar tudo aquilo que está no site. Você vai ter que dominar aqueles assuntos que sempre caem. Gente, eu espero que esse vídeo tenha ajudado você, tenha clarificado, né? Tenha sido uma luz para quem está começando, para quem nem sabe qual que é o primeiro passo. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui embaixo, né? Eu vou deixar aqui os links que eu fui comentando durante o vídeo. Grupo do WhatsApp também a gente tem, então procure, né, fazer parte desses grupos e se conectar com as pessoas que também estão passando pela mesma situação que você. Se gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta aqui embaixo. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva agora e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!